Bom dia, amados, graça e paz. Vamos hoje meditar aqui no livro de Coríntios 10, versículo 4, que diz que todos bebiam da mesma pedra espiritual e essa pedra era Cristo. Queridos, nós vemos aqui nesse capítulo, no capítulo 10 de 1 Coríntios, que Deus, ele sempre esteve com o povo dele. O povo dele ali caminhava no deserto juntamente com Moisés, mas eles faziam coisas que não agradavam a Deus. Eles vieram do Egito trazendo com eles a idolatria, trazendo com ele os costumes do Egito. E nós, quando nós saímos do mundo, que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós devemos deixar todas as nossas práticas para trás. Querido, e aí também a palavra diz que, irmãos, não sejam idólatras, não tenha idolatria. Querido, o que é idolatria para você hoje? O que é que você vê como idolatria? Imagens de esculturas de homens que se diz santos, que alguns pronunciam que ele é santo, mas o Senhor Jesus diz que santo só o Pai que está no céu. Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, e que quando nós chegarmos na presença dele, ou seja, quando nós nos tornamos adoradores do Senhor, nós devemos declarar a santidade a ele. E aquele povo ali fazia muitas coisas que não convia a Deus. E Paulo estava ensinando para o povo que o povo não devia ser igual àqueles outros que eram murmuradores. Nós conhecemos a palavra que diz que aquele povo murmurava muito. Eles desejavam muito comer da cebola e do alho que existia no Egito. E eles murmuravam. E ainda hoje, querido, nós vemos irmãos, pessoas, amigos, que nunca está feliz, nunca está pleno com a sua vida por aquilo que Deus o deu, por aquilo que eles têm. Se chove, eles murmuram. Se faz sol, murmuram também. Se tem carne na mesa, eles querem frango. Se tem frango, eles querem peixe. E murmuram pelo dia, murmuram de tudo. Tem mulheres que são terríveis. Ela passa o dia todo murmurando dos filhos, murmurando do marido, murmurando do seu trabalho. Sonha, ora tanto por um trabalho, e Deus dá um trabalho digno. Mas a pessoa não está gostando daquele trabalho, está sempre reclamando, está sempre se colocando em uma posição de coitadinho, de coitadinha. Aquele povo era assim no deserto. Ele dizia: para que tu nos trouxe aqui, Moisés? Foi para morrer? Estamos cansados de comer pão. Nós queremos carne. E Deus fez que caísse dos céus aves. E eles comeram carne. Mas eles comeram, Deus dizia: comam só aquilo que é para o dia. E eles comiam e guardavam. E no outro dia estava tudo podre. E chegou um dia que Deus ficou tão chateado com aquele povo. Sim, porque Deus também se chateia com seu povo. Eu creio assim.
que ele fez que o povo comesse daquela carne que viesse sair até pelas narinas. Porque antes disso tudo, ele tinha deixado cair do céu o maná o qual eu não sei realmente o significado, de que forma que ele era, mas dali eles faziam o seu pão, dali eles faziam o seu alimento, mas eles acharam que o maná estava muito ruim. Eles queriam coisa melhor do que o maná. E queridos, a coisa terrível é homens murmuradores. Homem que murmura, reclama da sua mulher, dos seus filhos, do trabalho de dentro de casa, diz que trabalha demais para sustentar a família, não está satisfeito nunca com nada que Deus faz. E tudo aquilo que Deus faz, eles ainda acham muito pouco. Sabiam, queridos, que tem pessoas que glorificam e aplaudem a derrota, mas as bênçãos eles nunca verem. Deus abençoa colocando o pão de cada dia. Deus abençoa dando roupas, sapatos, saúde, tudo que eles necessitam para viver. E eles continuam a reclamar. Vê somente o dia que teve uma dor de cabeça, um dia que alguém falou alguma coisa com ele. Tem pessoas que dizem: Deus, eu oro há quantos anos e essa bênção nunca chegou na minha vida. Sim, a bênção já chegou, mas ele não conseguiu vê-lo, ela não conseguiu vê-lo. Aqui Paulo estava falando aqui no livro de Coríntios, né? Que as pessoas não fossem idólatras, como aquela pessoa daquele povo daquela época foi. E eles bebiam da mesma pedra e eles comiam da mesma fonte. Eles bebiam, aliás, da mesma fonte espiritual. E essa fonte era Cristo. Outra coisa que nos chama aqui a atenção, né, amados? Jesus, ele estava com Deus dentro da criação do mundo. E ele estava ali no deserto com eles. Ele dava água para beber aquele povo. E a água não era água normal, era uma água espiritual, da fonte que jorrava do trono de Deus. Sim, por que da fonte que jorrava do trono de Deus? Porque a pedra era Cristo. Queridos, aquele povo passou anos e anos, muitos anos, no Egito, sofrendo como escravo, apanhando, morava em situações miseráveis, e eles pediam a Deus que Deus mandasse um libertador. E Deus pegou Moisés na sua pequenez, que ele se achava pequeno diante de Deus, que quando Deus o chamou, ele disse: Pai, eu não sei nem falar. Mas o Senhor disse: eu vou colocar junto de ti o teu irmão, e o teu irmão ali falará por ti. Queridos, hoje nós buscamos liturgias, buscamos muita coisa. E eu quero te dizer uma coisa: se coloque diante do Pai, da maneira que você é, e Deus vai te usar assim como usou a Moisés. E Deus mostrou para Moisés, ali naquele lugar que ele estava, que a sarça ardia. Deus mandou ele colocar a mão no peito dele. Quando ele tirou, estava leproso. Quando ele mandou colocar de novo, quando ele tirou, estava limpo. Jogou seu cajado no chão e virou dela uma serpente
E quando ele pegou no cabo da serpente, virou novamente um cajado. Queridos, você pode até dizer, mas Benilza não está falando o que esse versículo fala. Estou te recordando de que o apóstolo Paulo e de quem o apóstolo Paulo estava falando. E aí, querido, nós precisamos fugir da idolatria. O que é idolatria hoje na tua vida? Uma imagem de escultura? Um Buda? Ou é o seu carro? Ou é a sua casa? Ou é o dinheiro? Ou é a sua esposa? Ou quem sabe até mesmo a sua igreja? Nós precisamos vestir a roupa da igreja. Ou seja, nós precisamos viver o que a nossa igreja ensina, o que ela nos orienta. Mas não podemos usar a placa da igreja como amuleto no nosso pescoço e acharmos que a nossa igreja é melhor do que as outras. Por isso que eu amo a visão celular no modelo dos 12, porque ensina a todas as igrejas viver no modelo de Cristo, Cristo Jesus. Queridos, vivemos embaixo da graça, não vivemos mais embaixo da lei. Mas não é que pela graça todos nós viemos achar que nós iremos ser participantes do cálice do corpo de Cristo e iremos um dia cear com Ele na glória de qualquer maneira, da forma que nós viemos estar. Precisamos ser santos, irrepreensível aos olhos do Senhor. É muito forte essa palavra. Mas não é difícil nós colocarmos ela em prática. E que nessa manhã, eu e você, viemos beber dessa pedra espiritual que é Jesus. Viemos beber dessa pedra espiritual que é o poder de Jesus na minha vida e na sua vida. E aí, querido, nós vemos aqui o apóstolo Paulo ensinando ao povo, mandando que eles viessem amar a Cristo e a igreja, não misturasse as coisas do mundo com as coisas da igreja. Ou seja, uma palavra que eu gosto muito, que a palavra do Senhor diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu creio que era isso que Paulo estava querendo dizer para aquele povo. Ele dizia: comei de tudo, tudo é lícito, mas nem tudo o convém. Tudo é lícito, mas nem tudo o convém. Eu queria que você meditasse hoje neste pequeno versículo. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nós não pregamos costumes e usos dos homens. Nós temos que procurar viver e apregar a palavra de Deus e nos colocarmos diante do Senhor sem nos misturar na mesa das comida ou das coisas que hoje tem sacrificado a ídolos, como por exemplo o carnaval, o São João. É uma comemoração à morte de João, o São João, e o Natal, aquele pobre velhinho tão lindo, tão simpático, está somente ensinando o consumismo.
porque nenhum homem, nenhuma mulher que nasceu nessa terra pode ser chamado de santo, senão o Senhor Jesus. O único santo, o único verdadeiro, o único digno de ser adorado é o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Jesus e o nosso companheiro Espírito Santo. Eu não sei o que é que você tem passado, eu não sei por que as tuas bênçãos não têm chegado, eu não te conheço, não vou na sua casa, e muitos de vocês eu não sei nem o nome. E a maioria, e alguns eu sei, mas às vezes esqueço, porque quem me conhece sabe que eu esqueço muito de nomes, de datas, que isso é terrível para um pastor. Mas é uma área que eu ainda preciso ser curada diante de Deus. Então, queridos, não se misturais com as coisas desse mundo. Se tu chegar na casa de alguém e alguém te dá o que comer, você comerá de tudo que tem naquela mesa. Mas tu não vai fazer isso na tua casa. Porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu gostaria de pedir a você que você nesse dia, nesta manhã, nesse Shabat, viesse ler Coríntios 10, que começa do versículo 1 ao 33. Por que eu não falei de outras coisas que fala nesse capítulo? Porque isso é preciso que a igreja venha ler. A igreja que eu falo todos, venha ler e meditar cada palavra que Paulo aqui estava ensinando para a sua igreja. Hoje é o dia que o Senhor tirou para descansar. Mas nós entendemos que esse é o dia do Senhor. Respeitamos, amamos e fazemos todos os sábados, respeitando e fazendo o nosso Shabat. Mas o Senhor Jesus diz que as coisas velhas se passaram, mas eis que tudo se fez novo. Não queremos mudar o mandamento de Deus, misericórdia. Que a palavra de Deus diz que quem tirar um tio desse livro, ou tirar uma vírgula, ele não entrará no reino do céu. Porque essa palavra não foi escrita por homens. Ela fechada é um livro qualquer, mas ela aberta é a boca de Deus falando. Paulo foi um homem muito culto, muito sábio, mas ele também trouxe muitas coisas de Roma. Paulo, ele trabalhava no Sinédrio, antes dele ser cristão, antes dele perseguir os cristãos até a morte, até o dia que ele encontrou o Senhor Jesus, e Jesus perguntou para ele: por que tu me persegues? E Paulo caiu daquele cavalo. Os pastores conhecem essa palavra, e muitos irmãos, e ficou totalmente cego. E foi preciso que Deus enviasse um dos seus profetas, um dos seus discípulos a ele, para orar por ele, e as escamas caiu dos olhos de Paulo. A cegueira saiu dos olhos de Paulo. E Paulo começou a ver o que era, quem era Cristo e o que era ser cristão. Eu peço a Deus que nesta manhã, que qualquer escama que esteja nos olhos de qualquer pessoa, inclusive no meu, venha cair e a gente venha ter um verdadeiro e total encontro com Deus.
Porque o encontro com Deus, eu vejo assim, ele não acaba somente no encontro com Deus que nós fazemos um final de semana. Nós temos que nos encontrar com o Senhor todos os dias e ouvir do Senhor Jesus as nossas orientações. Paulo foi homem como todos os outros homens. E às vezes nós lemos aqui algumas páginas que a gente vê Paulo falando um pouco diferente do que o que Jesus ensinava. Mas nós somos discípulos de Cristo Jesus. Somos imitadores de Cristo Jesus. Paulo, até mesmo Paulo dizia: sejam imitadores de Cristo, como eu o sou. Então, querido, siga nessa caminhada de conhecimento, de revelação, de entendimento, segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Jesus. Eu amo muito o Evangelho de João, porque ele mostra que verdadeiramente Jesus foi e Jesus é. E ainda hoje nós continuamos bebendo da pedra que brota água viva, que é o Senhor Jesus, que é Cristo. A pedra que brota água espiritual e não carnal. Que brota água que ressuscita, que restaura, que cura, que orienta. Agora, é preciso, querido, que o povo de Deus, não somente os que não são cristãos, que o povo de Deus pare com a idolatria. A idolatria às vezes está dentro da casa de uma pessoa, um objeto que você guarda, que você tem muito apego àquele objeto. Ele é uma idolatria. Tem mulheres que têm o guarda-roupa superlotado de roupa. Roupas que não usa há mais de 2, 3 anos, sapatos, da mesma forma homem. Mas quando nós dizemos, querido, nós precisamos de roupas usadas para a gente fazer a nossa obra social, dar o vestido, a veste a quem necessita, aí o coração se aperta e a pessoa se pega naquela ali e diz: oh, mas eu gostava tanto desse meu vestidinho, oh, mas eu gosto tanto desse meu terninho. Tem 5 anos que eu não uso, eu estou um pouquinho gordo, não entra mais, eu estou um pouquinho magro, eu vou deixar aí mais um pouco. Aí a traça vem e fura toda a sua roupa que está guardada. Ou seja, nós não podemos ter tesouro na terra, aonde a prata, a traça e o ferrugem o corrompe, mas nós devemos guardar tesouro no céu. Então vamos fazer igual aquela igreja lá de Atos dos Apóstolos. Vamos dividir o que temos com aqueles que estão necessitados. Divide o seu pão, divide o seu alimento, divide a sua fé, divide a sua esperança, divide o seu amor, divide a graça do Senhor Jesus. Proclame o Evangelho do Senhor nesta cidade. Quem sabe você quer ser um grande pastor e um grande missionário das nações, até mesmo aqui em Porto Seguro. Mas, querido, todos começaram por baixo. Jesus, ele começou 100% homem, 100% Deus, sim. Mas ele começou trabalhando juntamente com seu Pai. Não o Pai eterno, mas aquele homem o qual o criou. E ele o praticava a lei do Senhor, estudava e cresceu quando fez 33 anos.
ele começou a andar por Jerusalém, Judéias e todas as cidades que estavam ali em torno, a qual ele podia ir. Mas primeiro, ele precisou ser batizado nas águas. E aí o Espírito Santo de Deus veio sobre ele e o Senhor disse: este é o meu filho amado. E dali Jesus foi para onde? Foi para o deserto, jejuar, orar por 40 dias, por 40 noites. Quando se completou os 40 dias, o diabo veio até a ele e começou a mostrar as idolatrias do mundo. Começou a tentar o coração do Senhor Jesus, dizendo: se tu pode transformar essa pedra em pão. Mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ele levou a uma cidade, a um monte tão alto e mostrou toda a riqueza da terra e ofereceu ao Senhor Jesus. E ele também não aceitou. E ele disse: joga-te desse abismo para baixo. E ele disse: está escrito, não tentai o Senhor seu Deus. Eu não sei aonde está a brecha na sua vida, mas Deus te chama hoje para um novo avivamento, para conhecer um novo Jesus, não aquele Jesus que está pregado no madeiro, numa parede, mas um Jesus que veio ensinar os seus discípulos a pregar a palavra do reino de Deus e a se colocar diante de Deus, humilde, puro, verdadeiro no amor e na graça e na esperança do Senhor. Por que eu falo de Jesus? Porque Jesus era aquela pedra que estava ali com eles, dando a água do Espírito para que eles viessem beber. Nós temos a água pura, a palavra de Deus, que vem do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos nos embriagar com bebidas fortes, porque nós já temos o Espírito Santo de Deus, que nos enche da presença do Senhor, e nós ficamos embriagados da graça, da bênção, da esperança do Senhor. Queridos, leia Coríntios 10 todo, e aí você vai entender o que eu quis dizer nesta manhã. Que Deus vos abençoe, que Deus vos proteja, que Deus vos faça feliz. Beba da água viva. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, neste momento, meu Pai, eu me coloco diante de Ti, Senhor, como sua serva, como aquela que ama ao Teu nome e a Tua palavra. Mas eu também entendo, Senhor, que eu e todos os meus irmãos precisamos obedecer. Não podemos, Pai, comer das coisas imundas desse mundo que o mundo nos oferece. Não podemos beber, Senhor, de outra água senão o Senhor, Senhor. Porque o Senhor é a água viva, é a água da fonte eterna, Senhor Jesus. Deus, eu te peço, perdoa essa nação que é cheia de idolatria, que o povo adora vários deuses. Tem um que adoram até mesmo a si mesmo, se acha totalmente perfeito, sem nenhuma falha, vê o pecado sempre nos outros, mas não tira a trava dos seus olhos.
Pai, nós, pastores e pastora, devemos cada dia mais, Senhor, nos preocupar em pregar a verdadeira palavra de Deus. Não pregar, Senhor, palavras do homem, mas sermos discípulos do Senhor Jesus, assim como Ele era do Pai, mesmo Ele sendo Deus. Por isso, Senhor, eu te peço, abençoa a vida dos meus apóstolos, Renê Terranova, Marita Terranova e a sua família, Sórtides Mendes e Lília, apóstola Lília, e toda a sua família. Que o Senhor venha guardar, venha proteger, venha, meu Pai, usá-los para que eles estejam sempre derramando a fonte de água viva, a Tua palavra na nossa vida, Senhor. Mas, meu Deus, outros irmãos que não são desta cobertura, mas os que o Senhor esteja abençoando da mesma forma, abençoando o seu ministério, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, abençoando, meu Pai, os seus negócios, a sua saúde, a sua vida financeira, a sua vida intelectual, a sua vida espiritual. Nos dai-me, Senhor, sabedoria para entendermos a Tua palavra e para viver na revelação do Teu Espírito. Queremos, Senhor, estar na Tua presença em espírito e em verdade. Eu creio, Pai, que todos aqueles, Pai, que ouvirá esta palavra nesse dia, nós pegamos ela, meu Pai, como esclarecimento para as nossas vidas e entendimento para a nossa alma. Pai, eu abençoo a todos, repreendo todos os tipos de enfermidade, o câncer, a lepra. Deus, meu Pai, cura o teu filho, meu Pai, daquelas varizes terríveis. Cuida, Senhor, o teu povo das úlceras, dessa seta que está vivendo aí no ar, que é a Covid, Pai, que tem matado e isolado muitas famílias. Mas, Senhor, o Senhor diz na tua palavra que não cairá um fio de cabelo da nossa cabeça sem a sua permissão. Então, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e Te aceitamos como Senhor Jesus, como Salvador da nossa vida. E sabemos, Pai, que nós não vamos idolatrar nem imagem de escultura e nem nada, meu Pai, que não seja a Ti, porque nós não Te idolatramos, nós Te adoramos. Que Deus abençoe a todos, irmãos, amigos, os amigos espíritas, os amigos católicos, seja lá qual a religião que você tenha, mas você precisa ler Coríntios 10 hoje, para você conhecer a real vontade de Deus, que sempre foi no tempo de Moisés e é até tempo de hoje. Não deixe a terra abrir embaixo dos seus pés para que você seja engolido, mas se coloque na terra como uma pessoa que está no centro da vontade de Deus. Que Deus o abençoe, que Deus o faça feliz, que Deus vos dê saúde. Shabbat Shalom. Um beijo nos vossos corações, graça e paz.